Graças e paz, amados. É um prazer sempre estar com o povo de Deus. E eu sei que é muita saudade, né? Nós estamos distantes fisicamente, mas muito próximos pelo amor, né? O amor, ele nos une. E é essa razão da gente estar aqui compartilhando a palavra de Deus com cada um de vocês que está entrando nesse momento, para não assistir a live, mas para cultuar a Deus também conosco, todo mundo junto nesse momento, nas suas casas. Hoje também no final teremos a ceia do Senhor e a gente louva a Deus pela vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos cobertura do Teu sangue essa noite sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, e que apenas eu seja instrumento da Tua palavra nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa trazer as mais profundas revelações do céu sobre as nossas vidas. Senhor, purifica-nos pela Tua palavra, a Tua palavra é verdade, fortalece as nossas vidas por Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. O texto que nós escolhemos para a meditação dessa noite é em Números capítulo 17 e faz necessária a leitura completa do capítulo, mas é pequeno, só tem 13 versículos. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara, cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, 12 varas. E escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça de casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e todos os seus maiorais, deram-lhe cada uma vara, para cada maioral uma vara, segundo a casa de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzir flores, brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor e todos os filhos de Israel, e eles viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes, assim farás acabar as murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos, perecemos,
nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Amém? Glória a Deus, amados. O povo que saiu do Egito era o mesmo povo de hoje, parece, né? Murmuravam, viviam desobedientes ao Senhor, não queriam obedecer a Moisés, reclamavam por tudo a Moisés e aconteceu várias confusões, atritos entre eles e tudo eles culpavam a Moisés. Mas Moisés tinha sido o homem escolhido por Deus. E uma coisa que eu quero destacar nessa noite, amados, é que quando Deus chamou Moisés, Moisés relutou para não aceitar. Era uma honra diante de Deus ser o libertador do povo do Egito. Mas toda honra tem preço. Você quer ser honrado pelo Senhor, tem um preço. Todo sacerdote precisa ser honrado por Deus, não é? E pela casa de Deus, pela Assembleia dos Justos, por todos aqueles que conhecem Deus, precisam aprender a honrar os servos de Deus. Todos nós somos sacerdotes diante do Senhor. Eles não aceitavam Arão, irmão de Moisés. E por isso houve muitas rebeliões e muitos conflitos. Por exemplo, Corá, Datã e Abirão fizeram uma rebelião, não aceitavam de forma alguma Arão. E aí Deus chama Moisés e fala com Moisés para resolver de uma vez por toda essa situação. Em Números 16, 31 a 35, diz assim: E aconteceu que, acabando eles de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré, e todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivo ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós? Então saiu fogo do céu e consumiu os 250 homens que oferecia incenso a outros deuses. É muito sério, muito sério. A gente não pode relutar contra o chamado de Deus. E o que é incrível hoje é que os chamados não são só pastores, evangelistas, presbíteros, missionários, cantores, não. Todo povo de Deus foi escolhido por Deus através de Jesus Cristo, chamados e lavados do sangue do Cordeiro de Deus para viver uma vida de sacerdócio na terra. E olha o preço da honra de ser sacerdote e sacerdotisa do Senhor aqui na terra. Aquele povo não é muito diferente do povo de hoje. Conflitos, murmurações, idolatria, fez o povo pagar um preço de 40 anos no deserto, no sofrimento. E Deus diz na sua palavra: e eu coloquei no deserto para te humilhar. E essa humilhação não é pejorativa, é para ensinar o povo a reconhecer que há um Deus soberano sobre a vida deles, que a gente não pode fazer o que a gente quer. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. A vida do crente, o coração do crente tem um governo,
E o governo do coração do crente, da vida do crente, é teocrático, né? Na realidade é Deus quem manda na vida do crente. Precisamos focar em Deus e na nossa chamada, na nossa missão como sacerdote. E parar de murmurar e parar de reclamar, não é? Assim como foi nos tempos de Noé. Não é? Noé passou 100 anos para construir a arca e o povo a zombar de Noé. Né? Diz a Bíblia que eles casavam, davam casamento, passavam para as farras, para as festas, e Noé e a sua família construindo a arca do Senhor, que deu livramento a ele e a sua família e um casal de cada animal, que assim Deus permitiu. Os sacerdotes dessa geração somos nós. Nós somos os sacerdotes, nós somos os santos separados deste mundo para a glória de Deus. Deus pediu para Moisés e Arão se afastar do meio do povo, porque Deus não estava aguentando aquele povo. E Deus pediu para Moisés e Arão se afastar, porque Deus haveria de consumir aquele povo, destruir de uma vez só, de uma vez por todo aquele povo. E aí, Moisés e Arão se prostraram em terra e pediram misericórdia de Deus. Está lá em Números 16, 20 e 22. E falou o Senhor Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda esta geração? E aí Arão está se referindo a Corá, né? Corá foi quem liderou essa revolta, essa rebelião contra a vida de Arão, porque ele não aceitava Arão como sacerdote. E eles intercederam pelo povo, né? E Deus ouviu a oração, né? E Deus não destruiu o povo por conta da intercessão de Moisés e de Arão, que prostraram seus rostos na terra. Amados, o grande desafio de hoje é o povo de Deus prostrado diante do Senhor. Nós precisamos interceder, orar pela nossa geração, para que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus se compadeça de nós, não é? Diante de um vírus, a humanidade está assustada, nós estamos de quarentena, comércio parado, uma situação caótica, praticamente não vista nesse século, e a gente fica, as pessoas ficam assustadas, com medo, e começam a postar vídeos que é o final do tempo, que é isso, que é aquilo, né? Apresentam tantas situações de medo, né? Mas na verdade o povo de Deus não pode ter medo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingidos, né? Os amados sabem como foi que a Coreia do Sul foi contaminada, né? Um pastor resolve ir com uma caravana para a cidade do fluxo da doença, né? Do coronavírus, e lá dizendo que era o demônio, o vírus é o demônio, e que eles iam orar e ia resolver toda aquela situação. E quando essa caravana voltou, aí contaminou todo mundo na Coreia do Sul. Aí depois ele aparece pedindo perdão, né, ao governo, ao povo, por ter feito isso. Então é muito sério esse negócio de dizer que é sacerdote, que está dizendo aquilo que Deus mandou. Tem uns áudios circulando por aí,
né, onde as pessoas estão dizendo que no dia 8 de maio o sol vai ficar como sangue 3 dias, e a outra irmã disse que é 6 dias, e a irmã disse que Deus vai chacoalhar a terra, e chacoalhar, e que Deus mandou esse recado. Deus não manda recado, Deus não precisa chacoalhar a terra, Ele pode fazer o que Ele fez aqui, não é? E de repente a terra se abriu e engoliu 250 homens, líderes que estavam contra a Moisés. Com um sopro só, Deus reduz o homem ao pó, e diz a palavra que ele olha para o montinho de terra e diz: volvei, filho dos homens, volte agora, né? Vocês não se acham, né? Então o homem, quem é o homem diante do Senhor, né? Nós precisamos ver essa nossa responsabilidade de sacerdote para evitar estar falando besteira por aí, né, em nome de Deus, né, dizendo que esse pastor, esse irmão, não sei quem é, diz que é 3 dias, né, que vai escurecer, e que Deus mandou comprar vela branca para acender em casa, para iluminar, e eu suponho que é porque a gente não pode utilizar velas coloridas, que é mais utilizada em outras religiões, a fim de fazer alguns trabalhos espirituais deles para lá, e a gente não pode usar essas velas coloridas, e ele diz que Deus disse que é para comprar velas brancas, que fechasse as portas, as janelas, as cortinas, como se o diabo fosse pessoa, né? Ele pode usar pessoas, mas disse: não abra a porta, porque o demônio pode entrar na sua casa. Olha, os demônios são espíritos, né? A Bíblia diz que o diabo anda em derredor procurando o que possa tragar. E a gente precisa estar revestido, não é uma parede que vai impedir o diabo, não é uma cortina, um vidro fechado, uma janela fechada, uma porta fechada. Isso é muito pequeno, né? E a gente precisa, como sacerdotes de Deus, ter muita responsabilidade, porque o preço é alto, né? A honra para ser o sacerdote tem um preço alto. Eu acabei de dizer recentemente. E eles intercederam pelo povo, né? E Deus deu uma ordem a Moisés que separasse 12 varas. Essas 12 varas, cada vara representava o cabeça de uma tribo, né, de Israel, com seus nomes escritos. Então, cada príncipe escolheu a sua vara. Não importa qual foi a vara, né, de que madeira pertencia, de que árvore pertencia. Só que Moisés escolheu uma vara de amêndoa seca, né? Aquelas varas todas estavam secas. Eram 12 varas secas. E ele Deus orientou para botar o nome de Arão na tribo de Levi. E ele botou o nome de Arão. E Moisés botou a vara de Arão no meio, exatamente para ninguém depois ficar reclamando, dizendo que a vara da esquerda ou a da direita está mais perto do Santo do Santo e tal, porque existia todas essas curiosidades que existem hoje dentro das igrejas, né? E aí ele colocou as 12 varas lá, todas varas secas, né? E a vara que ele escolheu foi uma vara de amêndoa. Cada tribo teve que escolher, né? Escolheu uma vara e levou. Menos a tribo de Levi, porque Deus havia colocado que fosse escrito o nome de Arão na vara de Levi. Deus dá liberdade para cada líder, né, escolher sua vara, né? Deus é o Deus democrático, né? Ele nos dá liberdade, né, da gente fazer o que a gente quer. Agora, Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Cabe a gente ter esse equilíbrio diante do Senhor e ser conduzido pelo Espírito do Senhor, que Ele o chamou para o sacerdócio, para a honra desse sacerdócio, a gente cumpra a palavra de Deus aqui na terra. Cada um desses homens formou sua própria família, cada líder desse, né? Cada israelita, pois era descendente literal de um desses 12. Eram 12 tribos: Rubem, Simeão,
Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Dan, Naftali, Gad, Assé, José e Benjamim. Então são 12 tribos, né? Da vara de Levi foi colocado o nome de Arão. O interessante também é que em Gênesis 49, 22, José foi considerado, né, pelo seu pai Jacó, está lá em Gênesis 49, 22, José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Que lindo, né? Essa bênção que José recebeu do seu pai Jacó. Quando a pessoa é escolhida, não tem escolha, né? Eu tenho dito que o escolhido não tem escolha, e essa é uma grande verdade. Hoje parece que existe autoescolha. As pessoas se escolhem, né? Se escolhem para serem pastores, se autodenominam pastores, né? E existem várias associações de pastores no Brasil inteiro, de todos os níveis que você imagina, e sai consagrando todo mundo aí nas esquinas sem nenhum conhecimento bíblico, teológico e por vezes sem nenhuma espiritualidade. Eu não estou dizendo que para ser pastor tem que ser formado em teologia. Não, para ser pastor tem que ser chamado por Deus, né? Claro que a teologia vai ajudar muito. Não pense que a vida desses sacerdotes era sem conhecimento. Eles conheciam profundamente a Torá, de capa a capa, eles conheciam a Torá. E a gente louva a Deus pela vida deles, porque eles eram usados por Deus para ministrar o conhecimento de Deus. Daí, todo ungido, toda pessoa, todo sacerdote, todo crente, todo pastor, todo líder deve ter conhecimento profundo da palavra de Deus, né? Não hoje eu vou pregar, vou esperar que o Espírito Santo, vou abrir a Bíblia, botar o dedo onde cair, eu vou pregar porque o Espírito Santo vai falar. Não é assim, né? Nós precisamos nos preparar. Jesus Cristo precisou passar 40 dias e 40 noites orando, jejuando. O Filho de Deus precisou de preparo, vivia sempre orando, não tomava nenhuma iniciativa se não conversasse com o Pai. E como é que qualquer um pode dizer que é pastor? Que é sacerdote? É muito fácil, né? Da boca para fora é muito fácil. Então hoje tem autoescolha, autochamado, tem aqueles que são indicados, temos os pastores e os líderes que são quem indique, né? Tem os que querem cargos e posição no reino, achando que cargo e posição vai mudar a sua vida. Mas o principal chamado do sacerdote eles negligenciam. Que o principal chamado do sacerdote é interceder pelo povo e anunciar a palavra de Deus ao povo. Por isso, ir e fazer discípulos de todas as nações. Hoje todos nós, os crentes, somos lavados no sangue de Jesus, fomos escolhidos por ele para o sacerdócio. Arão era escolhido por Deus. E ninguém adiantava questionar, né? Vocês viram que a terra se abriu e levou aquela multidão com suas casas, suas tendas, seus filhos, suas esposas. 250 homens desceu fogo do céu e queimou, destruiu tudo, né? Porque Moisés haveria escolhido seu irmão para ser sacerdote por ordem de Deus. E aí essa vara de amendoeira tem mistérios, né? Tudo que está escrito na Bíblia tem um sentido. Às vezes a gente pensa que a vara de amendoeira, todo mundo conhece a amêndoa, né? De primeiro se usava muito nas praças para arborizar as praças, as ruas. É muito conhecida também como castanhola. É a mesma amêndoa. Tem uma amêndoa diferenciada, mas é a mesma amêndoa, né? A amendoeira na sua origem hebraica, né? A palavra é chocado, significa vigilante. A amendoeira é conhecida como a árvore vigilante. Ela levou esse nome porque é a primeira planta a florescer na primavera.
né? Que lindo, né? Por isso que Moisés escolheu uma vara de amendoeira. E durante o inverno, todas as folhas da amendoeira secam e caem durante o inverno. Parece o contrário das outras, né? Ela parece morrer no inverno. E antes que o inverno acabe, enquanto as demais árvores estão secas e sem frutos, ela começa a florescer. É a primeira a florescer. Ela antecipa, a amendoeira antecipa a primavera, né? Mesmo no rigor do inverno de Israel, ela floresce. Por isso é tida pelos israelitas como símbolo da esperança da restauração, né? Por isso ele pegou essa vara, porque essa vara de Arão já estava tipificando Cristo, né? A nossa esperança, e que sempre teria algo para nos dar, teve, tem, terá algo para nos dar Jesus, Deus e o Espírito Santo de Deus. Por isso ele escolheu essa vara, porque já tipificava o Senhor Jesus. A amendoeira desperta ainda no inverno, no rigor do inverno de Israel, ela floresce. Por isso está no Salmo 126, verso 4, restaura o Senhor a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os rios invernais transformavam o deserto de Negueb em jardim. E a visão era uma visão esplêndida, né? Cheio de amendoeiras floridas. E por isso que os israelitas têm o povo de Israel tem como símbolo de esperança a amendoeira, né? A amendoeira é a única árvore que frutifica o ano inteiro em Israel. Então, aqueles que são plantados junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Quem é escolhido para prosperar. Amém? Amêndoas, do que se refere à profecia, o milagre simboliza o Todo-Poderoso, concretizará o seu decreto rapidamente. Deus tem pressa, né? A palavra shekedim, amêndoas, deriva de sheked, significa pressa. Deus tem pressa por sacerdotes que tenham pressa de anunciar a sua palavra, de ser realmente a pessoa escolhida, ungida para anunciar a palavra do Senhor. As flores dessa árvore surgem antes das outras, se antecipa. Deus sinaliza que qualquer um que tentar usurpar, aquerenar as vestes sacerdotais, será punido instantaneamente, como aconteceu com Nadab e Abiú, que não foram autorizados a colocar fogo sobre o altar. Né? Nós precisamos entender que a gente tem uma missão muito especial, honrosa no mundo, ser sacerdote diante dessa geração corrompida e má, no mundo que jaz no maligno. Olha o nível de honra que a gente tem, né? Reino e sacerdotes da terra, do reino de Deus na terra. Olha que nós somos embaixadores, diz Paulo, do reino de Deus aqui na terra. Aquele embaixador é aquele que leva, eu aprendi isso quando eu era embaixador do rei na igreja, quando eu era criança. Embaixador é aquele que leva o seu rei na corte de outro, né? É aquele que está lá no país do outro, mas representando o seu país. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Nós somos da Nova Jerusalém e a gente traz o peso dessa honra de ser da Nova Jerusalém, o peso desse sacerdócio. Por isso ninguém brinque com os ungidos do Senhor, nem ai daquele que tocar no meu ungido, né? E isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. E ao longo da história a gente já viu muitas pessoas caírem, se destruírem, destruir seus lares, suas vidas, porque brincaram com os separados, com os ungidos do Senhor. Quem cuida de sacerdote, quem cuida de líderes é Deus, não é o homem. Então, não adianta você querer cuidar da vida do pastor A, do pastor B,
Por que você não vai dar conta dessa responsabilidade? Pertence ao Senhor. Este milagre indicava a presença da Shekinah, né? Quando as varas foram colocadas no templo, a glória de Deus desceu naquele lugar e traz vida a um objeto inanimado. Uma vara seca é um objeto inanimado, sem vida, né? E a Shekinah de Deus traz vida, né? Ao passar o hálito do Senhor, ao cheiro das águas, todo o tronco que estava caído, seco, raiz que estava seca, volta a brotar. Você crê nisso, meu irmão? Você pode dizer amém na sua casa? Você foi chamado para brotar, né? Sobre o hálito do Senhor, sobre o chamado sacerdotal. Você é uma dessas varas escolhida pelo Senhor, vara de Arão. Você é da descendência do nosso Senhor. Você foi chamado para ser filho, não é, de Deus através de Jesus Cristo. A vara que foi ressuscitada representa todos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para ser uma bênção de Deus aqui na terra. As varas mortas, na sua maioria, segundo a ordem numérica, representam aqueles que si mesmos se escolheram, né? Eram 12 varas, mas 11 continuaram varas secas, né? São aquelas pessoas que se dizem do Senhor, porém não tem fruto nenhum, não tem flor nenhuma, não tem vitalidade nenhuma, não alimentam nem as suas próprias vidas. Imagina a vida do outro. Imagine o mundo, o que essas pessoas fazem no mundo. Nós somos chamados para anunciar essa revolução espiritual, para permanecer na presença de Deus, não é? Cheio de graça, de favor. Todo aquele que é chamado por Deus é chamado para frutificar. Eu tenho dito, amados, sempre nas reflexões, que não existe esterilidade no reino espiritual. Todo homem de Deus, todo sacerdote de Deus, porque todos nós somos sacerdotes do Senhor, não é? Fomos chamados para frutificar. Olha o que acontece quando seguimos as orientações de Deus. Está lá em Números 17:8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte que Moisés entrou na tenda, a vara de Arão tinha brotado, tinha florescido. Deus já havia dito a Arão a vara que ia florescer. O incrível é que a vara não só floresceu, não só deu flores, mas se antecipou, né? Deu renovo, e tinha amêndoas nela, tinha fruto. Que bênção, não é? Deus sempre nos surpreende com algo a mais na nossa vida. Quando nós nos colocamos diante do altar do Senhor, nós não somos apenas escolhidos para florescer, não somos escolhidos apenas para enfeitar o reino de Deus na terra. Nós somos escolhidos para florescer, nós somos escolhidos para brotar renovos, para deixar que novos ramos possam surgir da gente, através da palavra de Deus, através do poder da seiva, do alimento espiritual, que brotam renovos de nós, e que não fique apenas nos brotos, mas também que essa árvore, que é o sacerdócio diante do Senhor, também dê amêndoas, dê frutos. E quais são os nossos frutos nessa geração? Amados, somos chamados a florescer, a ter renovo e a dar amêndoas, a dar frutos. Esse é o grande desafio do povo de Deus na terra. Tudo dá certo quando andamos pela palavra de Deus. Se somos escolhidos por Deus, então o que falta em nós para dar certo? No Evangelho de João, capítulo 15, verso 16... Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia! Então, amados, não fomos nós quem nos auto-escolhemos para o reino, mas Deus nos escolheu. E vimos em mensagens anteriores
que todos nós somos sacerdotes, isso eu já falei. Cada crente em Cristo Jesus, resgatado no poder do sangue, é uma vara. É sacerdote de Deus. Ninguém é estéril no reino de Deus. Nascemos de novo da água e do Espírito para frutificar. Já fomos escolhidos, sem sombra de dúvidas. O véu que separava foi rasgado. O nosso compromisso em frutificar é grande diante de Deus. Toda vara que em mim não dá fruto, diz João 15, de 1 e 2. O Senhor vai tirar, quebrar, tirar, arrancar. Limpa, vai jogar fora. E limpa a árvore para que ela dê mais fruto. Então não adianta ser uma vara dentro do tabernáculo, dentro da casa de Deus, ou professar que é a igreja de Deus e viver como varas secas nesse mundo, sem um milagre do brotar, sem um milagre do florescer, sem um milagre do broto. Não é? Não adianta, porque nós não vamos influenciar, mudar nem as nossas vidas, imagina as vidas das pessoas. Somos varas escolhidas perante o altar do Senhor. Isto vai fazer a gente temer e tremer como varas escolhidas diante do Senhor. E eu queria que você dissesse ao irmão que está do seu lado aí, você foi chamado para fazer diferença. Diga ao irmão que está do seu lado. Amém? Deus disse a Moisés, a vara que florescer. A vara de Arão não apenas floresceu, não é? Deus não quer apenas flores. Né? E aí eu lembrei de um corinho que eu cantava quando eu era criança lá na igreja de Rio Largo. Né? Sou uma florzinha de Jesus. Né? E tem gente que quer continuar sendo uma florzinha. Né? Nós somos varas que estamos ligados à videira verdadeira, que é Jesus. E o nosso Deus, nosso Pai, Ele é o agricultor. Né? É Ele que vai podar. Se você secar, você será podado. Né? Será arrancado. E toda vara seca será arrancada e diz a Bíblia que será queimada. Em Isaías 55, a gente finaliza, Isaías 55, 10 e 11, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e faça brotar, para dar semente ao semeador, pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Que a palavra de Deus nessa noite, você como vara, como sacerdote de Deus, honrado pelo Senhor, chamado para florescer, ter brotos, brotar e frutificar. Lembre-se que há um preço dessa honra de ser sacerdote, de ser pastor, de ser ministro, de ser presbítero, de ser crente, de ser um anunciador do Evangelho de Jesus Cristo. Faz a diferença. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Nós vamos passar e os amados se preparem nas suas casas para a ministração da ceia do Senhor. Né? Amém? Eu vou ler o texto da palavra do Senhor. Que nos fala, 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 29, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu, disse, tomai e comei, se o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do sangue do Senhor, do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E eu tenho explicado aos amados que discernir o corpo do Senhor é aceitar o projeto da salvação de Deus. É acreditar que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, que veio buscar e salvar
os que se haviam perdido. E nessa hora a gente passa esse memorial que transcende ao pedaço de pão físico, transcende ao suco de uva, não é? Porque nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma, nesse instante, a nossa alma agradece a Deus, se alegra o nosso espírito, né? Em Deus ter nos escolhido, ter nos amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é muita honra diante do Senhor nesse instante a gente participar da ceia do Senhor. Então, pegue aí, amado, o seu pão. E eu estou aqui com o irmão Ed aqui. Pode vir mais para cá. Aqui. Vê se dá, Estamos aqui para celebrar esse momento tão importante, né, da ceia do Senhor. E nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele, né, o pão e o vinho, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo teu sangue. Na última ceia, o Senhor nos ensinou que esse cálice representa a nova aliança do teu sangue. Representa o novo caminho que todos nós precisamos trilhar. É o caminho do sangue de Jesus. Que nesse momento de ceia, de celebração espiritual, nós possamos reconhecer que através desse símbolo do pão, o Senhor entregou o seu corpo no nosso lugar. Éramos nós que deveríamos ir para a cruz, porque era maldito qualquer que fosse pendurado no madeiro. E o Senhor se fez maldição pelos nossos pecados. E o Senhor assumiu as nossas culpas, as nossas dívidas, e perdoou os nossos pecados no Calvário. E todo escrito de dívida que Satanás tinha nas mãos das nossas vidas foi rasgado naquele instante. Quando Jesus declarou, Testelestai, está consumado. A partir daquele instante, nosso Deus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, os nossos pecados. E foi ferido de Deus e oprimido pelos nossos pecados. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor para conosco, em nome de Jesus. Amém. Comamos e bebamos. Aleluia, nós vamos ouvir um louvor pela irmã Joelma. Nós vamos chamar a irmã Joelma lá da sua residência. Irmã Joelma, irmão Josafá são obreiros do nosso ministério e a gente louva a Deus pela vida deles, tem sido uma bênção nas nossas vidas, amém? Nós vamos chamá-los agora em nome. A irmã Joelma já apareceu aí, a ligeira. Aleluia. Pai do Senhor amado. Amém. Amém. Para todos. Vamos louvar, né, o Senhor. Amém. Porque o nosso Deus é um Deus de promessas e Ele vai cumprir as suas promessas em nossas vidas, né? Amém. Amém. Cada um aí no seu lar, na sua casa, louve junto com a gente. Amém. Caminhando no longo deserto que parece nunca terminar, sou tentado a olhar atrás, é como se minhas forças eu não tivesse mais. Então escuto o sussurro de sua voz, lembrando minhas promessas. Amém.
Glória a Deus. Sussurro da voz do Senhor chamando a gente. Lembrando minhas promessas de conquista de uma terra e o deserto não me poderá vencer. És fiel, Senhor. És fiel pra cumprir o que tens falado a mim. Oh, glória a Deus. Aleluia, amém. A paz, querida. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão Joel, meu nome é Josafá. Nós queremos orar, agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas que o Senhor tem mantido a casa dele e pela vida dos nossos irmãos, né? Pai, em nome de Jesus, nós rogamos nessa noite uma bênção especial sobre todos aqueles que têm, não só do nosso ministério, mas de todos os ministérios dessa cidade, do mundo inteiro, que entende que precisa contribuir para a manutenção física da tua casa, do teu tabernáculo aqui na terra. Em nome de Jesus, nós rogamos que a tua graça e o teu favor esteja sobre eles, não é? Mesmo diante da crise que nós estamos vivendo, comércio fechado, é uma situação muito deficiente que nós estamos vivendo aqui na terra, onde o governo teve que dar para cada cidadão que não tem como sobreviver 3 parcelas de R$600, as filas são enormes, dificuldades são grandes, mas o Senhor tem cuidado de nós. Queremos declarar que o céu não está de quarentena, o céu está aberto, cheio da glória e do poder de Deus, com a capacidade de fazer-nos florescer, frutificar e trazer brotos, Senhor. Em nome de Jesus, cobre a casa de cada filho teu, cobre os teus filhos que sustentam a tua obra aqui na terra. Repreendemos sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, todo gafanhoto, migrador, cortador, caia por terra em nome de Jesus. E sobre a vida do teu povo vem a bênção de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias de Israel. Cubra as nossas casas, aqueles que estão contribuindo, mas cubra, Senhor, a casa daqueles que não estão contribuindo. O Senhor sabe quais os motivos. Nós não estamos aqui para julgar esses motivos, porque dizimar é um ato de amor e de fidelidade, de santidade, de sacerdócio diante do Senhor. Meu Deus, tem aqueles que o Senhor já conhece, já sabe, esses nem precisam se justificar, ninguém precisa se justificar, nem diante do pastor, nem diante do tesoureiro, diante da igreja, porque o Senhor conhece os nossos corações e a nossa vida. O Senhor sabe daqueles que não têm trabalho, que estas horas estão passando dificuldade, e nós rogamos que o Senhor supra as suas necessidades, abram portas de misericórdia, de favor, que eles possam acreditar, como Abacuque orou, eles possam orar, mesmo que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que nos currais
não hajam vacas, que nas malhadas não tenha mais as cabras, mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que a gente pode parafrasear, não é? Abacuque dizendo: Senhor, mesmo que o meu armário não tenha comida, mesmo que na minha geladeira não tenha um pedaço de carne, nem um ovo, mesmo que não tenha perspectiva nenhuma humana, mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus, em nome de Jesus, quando nós confiamos em Ti verdadeiramente, colocamos as nossas vidas como sacerdote do Senhor, a Tua palavra é supridora. O Senhor nos ensina na Sua palavra, não é, através de Salomão, que foi moço e era velho e nunca viu um justo mendigar o pão. Eu não conheço um crente em Jesus Cristo que peça esmola, porque Deus é supridor. O pão nosso de cada dia está sobre a nossa mesa, porque Deus é fiel para cumprir a Sua palavra sobre nós. Não se preocupe com o dia de amanhã, o Senhor vai cuidar de você. Nós cremos nisso e em nome de Jesus nós cobrimos essas famílias. Abençoamos o pastor Adonias, a pastora Emeirinha lá em Pimenteiras, cobrimos eles com Teu sangue, que a bênção da prosperidade seja sobre a sua vida. Pastor Cosme, irmã Arlete, seu ministério lá em Caruaru, o nosso casal lá de Caruaru, irmão Gleice, irmã Elaine, que o Senhor os abençoe, cubra, repreenda qualquer tentativa maligna de trazer tristeza ou desânimo, que eles continuem firmes ali na missão para a qual Deus os chamou para aquela cidade. E nós sabemos que Deus tem um plano, eu não sei agora, eles talvez não saibam agora, mas o Senhor tem planos para a vida deles, grandiosos, grandes planos de Deus para a vida desse casal ali naquela cidade, naquela redondeza. Pai, nós suplicamos a bênção para famílias dos Teus servos que estão enfermos, suplicamos uma bênção para a vida do Pitota, queremos agradecer pela vida do pastor Cristiano, da sua família. Pitota já está tendo melhora, essa semana agora talvez já saia da enfermaria. Pai, nós Te louvamos por isso, que o Senhor é fiel para cumprir Sua palavra sobre nós. Honra, Senhor, a vida de cada filho Teu, de cada membro do Teu ministério, de cada enfermeiro, de cada médico que está enfrentando essa pandemia, de cada profissional que são obrigados a trabalhar, estão de linha de frente, que o Senhor os livre do mal, porque eles estão a serviço da humanidade, da população, que o Senhor cubra médicos, enfermeiros, toda a área médica, toda a área de enfermagem, todos aqueles que são de serviços essenciais. Meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos o Teu povo de uma forma geral, com a graça e o poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deu uma parada, foi? Antes.